Calma, não se assustem, tá bom? Vai ser tranquilo. E aí, depois que aqueles mecanismos ocorrem, né, que vão acabar mobilizando aquela beta-oxidação, tem também um outro processo que eu acabei mencionando para vocês mais anteriormente, quando nós falamos sobre proteólise. Lembra que eu mencionei sobre como o músculo também pode ceder aminoácidos vindo das proteínas para poder utilizá-los a fim de produzir glicose e energia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, né? Não bastasse a queima de todo o estoque de tecido adiposo presente nos adipócitos, o que vai acontecer aqui agora também, caso esse estoque comece a alcançar proporções de reserva muito baixas, é também a utilização de proteína. E a partir do momento que o nosso corpo começa a metabolizar proteína para fazer glicose, isso, como eu já mencionei, né, isso torna-se um pouco preocupante. Porque diferente do que acontece nos adipócitos, que apesar de acumularem lipídios e os lipídios serem também importantes para a constituição de membrana celular, para a síntese de mineralocorticoides, síntese de hormônios esteroides, mas aquele lipídio que está ali no adipócito é triacilglicerol. Ele não está ali, ele em si, por espécie de subsistência, ele não é utilizado nos mecanismos. Ele está ali numa forma de armazenamento mesmo, é proposital, ele está ali para poder ser usado como um novo viés de se obter energia. Proteína não é assim. Proteína sempre está tendo uma função específica dentro da célula. Se usa proteína para poder acionar mecanismos de sinalização, para formar transportadores de membrana, para poder facilitar a difusão de algumas moléculas. Usa-se proteína para a síntese de algumas vesículas. Usa-se proteína para muita coisa dentro de um metabolismo celular, meu povo. O que falar dos aminoácidos, né? E aí a gente entra em peptídeos. Proteínas. Meu povo, proteína forma anticorpo. Vai me dizer que esse negócio não é importante, tá? Então, a proteína, diferente do que acontece da espécie triacilglicerol, que existe propositalmente para ficar armazenada, a proteína não é assim. Ela sempre assume uma função específica. Seja, por exemplo, assumir um transportador de membrana ou até um anticorpo, tá? Uma imunoglobulina, um peptídeo. Um peptídeo que inibe isso, que faz aquilo, que serve ali como um sensor de comunicação pelos órgãos principais e anexos do trato gastrointestinal. Proteína é muito importante. Então, por isso que quando essa gliconeogênese envolve uma proteólise, passa a ser uma coisa um pouco mais preocupante, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, da infinidade de aminoácidos que existem na natureza, eu não vou lembrar agora quantos mais ou menos, só que eu acho que tem mais de 200 aminoácidos, tá? E para vocês terem uma ideia do quanto isso é realmente chocante, da abundância de aminoácidos que existem, 300, eu fui pesquisar, tá bom? 300. Da diversidade de aminoácidos que existem na natureza, todos, exceto principalmente dois aminoácidos, não são usados para uma gliconeogênese. Fora esses dois aminoácidos, todos os outros encontrados no nosso corpo podem ser mobilizados para passar por um processo de desaminação e se tornarem um intermediário de via glicolítica, de obtenção de energia, melhor dizendo. A leucina e a lisina são esses dois aminoácidos. Fora esses dois, qualquer aminoácido pode sofrer esse processo. E a partir do momento que proteína começa a entrar em cena, você começa a ter perda não só muscular. Daqui a pouco você começa a ter perda até real mesmo, fisiológica. Sua homeostasia vai pra merda, entendeu? Por isso que você é preocupante falar sobre isso. Olha só, aqui essa imagem coloca a alanina, que é um exemplo de aminoácido, né? Mas poderia ser qualquer um desses 300 que existem na natureza, exceto a leucina e a lisina. A alanina passa por esse processo, né, de desaminação e se torna o piruvato. Piruvato vai para a mitocôndria e lá na mitocôndria, né, como acontece ali entre a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, eles se transformam no oxalacetato pela piruvato carboxilase, né? Carboxilase ela dá
um dióxido de carbono. Esse oxalacetato, ele vai seguir a via dele, né, por meio do fosfenolpiruvato carboxilase e se transformar em fosfenolpiruvato. Vocês perceberam uma coisa interessante aqui? Essa via pelo menos essa imagem, tá? É literalmente o oposto do que acontece na glicólise, tá? Quando a gente viu a glicólise, a gente viu, por exemplo, fosfoenolpiruvato, depois ele tornava-se piruvato, o piruvato ligava-se com acetilcoenzima A, depois com oxalacetato para se tornar citrato. Aqui o que está acontecendo não é isso. O piruvato, que deveria se transformar na unidade acil, ele está tornando-se oxalacetato. E o oxalacetato, que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, quando sofre a ação da fosfenolpiruvato carboxilase, ele se torna o fosfenolpiruvato, que é o composto antecessor ao piruvato. Então, essa gliconeogênese aqui, na maioria das etapas metabólicas, ela representa literalmente o oposto, a via inversa da glicólise. Essa imagem até consegue representar melhor. Tá aqui a alanina, né, que é esse aminoácido, resultado da proteólise, e eu esqueci até de falar do lactato, que em condições, mesmo produzido em condições anaeróbicas, ele pode sim ser conduzido para uma via de gliconeogênese, tá? As próprias hemácias, por exemplo. As hemácias, elas não fazem uma respiração aeróbica, eu não sei se você sabia disso. Até seria meio contraproducente elas fazerem uma respiração aeróbica, já que elas carregam o oxigênio. Então, para não gerar competição pelo oxigênio que elas próprias carregam, elas fazem uma respiração anaeróbica, tá? Então, esse lactato aqui pode ser proveniente tanto do metabolismo dos eritrócitos quanto dos músculos, né? Num esforço extremo. E tanto esse lactato quanto a alanina, que é um exemplo de aminoácido, entra nessa via metabólica que o sintetiza piruvato. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa importante. Olha só, esse piruvato, a partir do momento que interage com uma molécula de ATP, né, por esse processo anterior aqui que nós vemos, olha só, esse ATP perde o fósforo inorgânico e cede energia para essa reação, se tornando oxalacetato, né? Por isso, piruvato oxalacetato, espero que vocês tenham entendido, foi essa reação aqui que a gente viu. Esse oxalacetato tornou-se oxaloacetato por meio do gasto de ATP. E aí, esse oxalacetato tornou-se fosfenolpiruvato, olha aqui a reação que a gente viu agora, né? Oxaloacetato, recebeu GTP, que é um outro nucleotídeo, né? Guanosina trifosfato. Ela cedeu um fosfato, ó, ela virou GDP, e saiu um CO2 e ele se tornou fosfenolpiruvato. O oxalacetato virou fosfenolpiruvato. Isso virou isso, nós acabamos de ver agora. Gastou energia de um GTP. Esse fosfenolpiruvato aqui, ele vai começar a voltar. É literalmente como se fosse o oposto da via glicolítica. Esse fosfenolpiruvato viram 2-fosfoglicerato. Depois, esse fosfato volta para o carbono 3 e vira um 3-fosfoglicerato. Aí depois vem outro ATP que vai dar o fosfato para ele virar um 3-bifosfoglicerato. E olha, ele vai virar um gliceraldeído 3-fosfato. Aquele intermediário lá, lembram da glicólise? Resultado da quebra da frutose em um 6-bifosfato? Esse gliceraldeído 3-fosfato se torna frutose em um 6-bifosfato, que depois se torna frutose 6-fosfato e depois glicose 6-fosfato. Calma aí, deixa eu aproximar aqui desse tanto, ó. E depois ele se torna glicose 6-fosfato. Quer dizer, é literalmente o caminho inverso da glicólise, tá? Essa glicose 6-fosfato, como nós bem já conhecemos, recebe a ação da glicose 6-fosfato, da glicose 6-fosfatase, que é a enzima que tira esse fosfato do carbono 6 e finalmente transforma em glicose. Então, todo esse processo aqui, que culminou da transformação do lactato e da alanina, por exemplo, como um aminoácido, em uma glicose, é literalmente um processo inverso à glicólise, tá? É literalmente um processo meio que inverso à glicólise.
E essa outra imagem aqui, nessa página, que resume todos esses acontecimentos metabólicos nessa equação química, ela mostra outro fato interessante pra gente. Aqui eu tenho um piruvato que entrou nessa reação, interagiu com tudo isso e se tornou glicose. Claramente, uma gliconeogênese. A mesma coisa com o lactato, que entrou nessa reação com esses caras e virou glicose. O que eu quero que vocês percebam é isso aqui, ó. Para esse piruvato, em algum momento, nesse caso, voltar, né, porque ele era glicose, mas para ele voltar a ser glicose, eu gastei 6 ATPs, rapaziada. 6. Na via glicolítica eu gasto 2, aqui eu gastei 6. No lactato também gastei 6. Então, a via da gliconeogênese é muito cara. Ela produz glicose, mas gasta muita energia para produzir essa glicose. Logo, ela é uma via muito cara, que quando uma vez sintetizada, ela produz essa glicose que vai para o metabolismo, mas a pergunta que fica é, cara, olha o gasto que isso aqui provocou. Isso aqui não deveria ser assim. Por quê que está acontecendo isso? A ausência de estoque. Né? Então, isso aqui é um evento muito caro para o metabolismo celular, que acontece sob as custas, por exemplo, de proteína. Gordura, eu acho que todo mundo não liga para gordura, né? Todo mundo tem uma pelanquinha que quer que desapareça. Mas principalmente proteína. Né? Eu até coloquei aqui, momento nerd, eu até coloquei aqui uma foto, uma referência a The Last of Us, né? Aqui nessa primeira foto tem, eu vou até contextualizar para quem não conhece, aqui nessa primeira foto tem a vilã do jogo, o nome dela é Abby. Ok, vilã é um termo muito difícil para The Last of Us, não tem vilão, mas enfim. Aqui nessa foto a gente vê uma personagem que ela é musculosa e tal, e num determinado momento da história, ela é capturada, é sequestrada, e ela passa semanas sem se alimentar. E quando ela é encontrada, ela tá nessa situação aqui, rapaziada. Encontraram o universitário, olha a situação do pobre, tá aqui, ó. Vocês veem, obviamente, que houve uma perda de massa muscular, né? Por quê? Porque na ausência dessa nutrição, o corpo vai literalmente começar a se digerir para ficar vivo. Esse é o melhor. Isso é que é bacana. É melhor até que o paradoxo de Sísifo, é melhor até do que o gato de Schrödinger. O corpo, para se manter vivo, digere a si próprio. Isso aqui pra mim é o auge, brother. Isso é o auge. É tipo aquela anarquia imunológica, né? Quando você tem uma reação alérgica, seu sistema imune sabe que se agir muito vai te matar. Mas se ele não agir direito, não vai ser morto pelo antígeno. Então, tame efeito imunológico. É tipo isso, entende? Essa outra imagem, ela vem mostrar todos esses balanços, né, que a gente já conversou sobre insulina e glucagon. Eles atuam de forma antagônica, como vocês estão vendo aqui. Quando a insulina está em atividade mais alta, ela é responsável por estimular a produção desses estoques, né? Então, olha só, síntese de glicogênio, a própria respiração celular, né, porque ela tem essa função de provocar a expressão dos receptores GLUT4 nas membranas, síntese de proteínas e síntese proteica. A insulina é um hormônio que nós normalmente costumamos dizer que ele é um hormônio anabólico. Ela induz a síntese metabólica. Produção de estoque de glicogênio, estoque de gordura, produção de síntese é complicado. A síntese proteica, tá? Enquanto que o glucagon, o auge do estado de jejum, do metabolismo pós-absortivo, ele é o oposto. Ele induz esses estoques criados pela insulina a liberá-los. Então aumenta a glicogenólise, aumenta a gliconeogênese e aumenta a cetogênese. Tudo isso para contornar os efeitos desse jejum. Olha só esses gráficos aqui que interessante. Eles mostram os níveis de insulina e glucagon dependendo do momento da refeição. Esse retângulo aqui se refere à refeição, tá? Quando a gente come e os carboidratos são absorvidos, eles vão para a corrente sanguínea, aumentando a glicemia. Então, nesse momento, a insulina, que é essa linha verde, após a ingestão, ela sobe para diminuir essa hiperglicemia, colocando a glicose nas células. Já o glucagon, ele cai, por causa desse estado alimentado que o corpo está presenciando.
tá? Já em situações opostas, né, mais ou menos nesse momento aqui, ó, nesse momento, 160, 180 minutos para frente, quando os nutrientes dessa refeição foram completamente absorvidos, a insulina começa a cair. Quem sobe lá, quem é que está subindo em contrapartida? O glucagon, para iniciar ele ser esse gatilho do metabolismo pós-absortivo e iniciar esses mecanismos de glicogenólise, gliconeogênese e cetogênese. Show de bola? Essa imagem aqui, ela mostra basicamente tudo que eu falei agora há pouco sobre os receptores de glicose, tá? Lembram deles? Eles estavam presentes lá quando a gente estudou sobre fisiologia renal. Aqui tem o transportador GLUT2. E o que acontece, por exemplo, no estado alimentado, aqui nós estamos tratando do hepatócito, certo? É a célula hepática. O que acontece no estado alimentado? Há um aumento na concentração de glicose no sangue, uma hiperglicemia, insulina cai aqui nesse receptor, que inicia uma cascata de sinalização, né, por meio de alguns sinalizadores de segundo mensageiro, e isso aqui starta um processo para converter glicose em glicose 6-fosfato. E aí diminui a concentração de glicose aqui dentro, gerando um gradiente que vai puxar essa glicose daqui do líquido extracelular para o líquido intracelular. Numa situação de jejum, o que acontece é o oposto. O fígado não libera a glicose do glicogênio que ele quebrou. É isso aqui que está mostrando. O glicogênio armazenado, ele é quebrado, ou então a glicose gerada pela gliconeogênese é quebrada. E o que acontece? Ocorre um aumento na concentração de glicose aqui dentro. Por essa diferença de gradiente, a tendência que a glicose tem é de sair. Ela sai por esse transportador facilitado aqui, que é o GLUT2, tá? Tem outra imagem aqui que não está nesse material, mas ela vem mostrar justamente como a insulina ativa uma cascata de sinalização que induz os transportadores GLUT4 presos por vesículas irem para a membrana e começarem a receber essa glicose. Muito legal.